Hoje o papo vai ser sacanagem. Mas no caso é homem se pegando. Não, sou macho. Vocês já devem ter ouvido um clichê muito repetido por aí, que o homem é visual e a mulher é... Aí você vai ver várias coisas diferentes. A mulher é auditiva, a mulher é tátil, a mulher é sensível. Esse clichê é muito repetido de modo a justificar que homem gosta de ver mulher pelada, inclusive gosta de ver mulheres transando com outras mulheres. E já as mulheres não gostam de ver homens pelados, não gostam de ver homens com outros homens. E você vê por aí médicos, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, comunicólogos, pesquisadores da área dos estudos culturais, um monte de gente repetindo essa bobagem. Porque é exemplo de um ditado muito conhecido com os mais velhos: falta combinar com os russos, neste caso, falta combinar com as japonesas. Sim, essa ideia de que o homem é visual e a mulher é reticências é uma ideia extremamente etnocêntrica, preconceituosa, estereotipada, porque basta olhar para a cultura japonesa e a gente vai ver que lá a coisa funciona de outro jeito. Uma das coisas um tanto fascinante dessa invasão de mangás que a gente está tendo, uma invasão que começa ali desde os anos 80, mas agora parece que na pandemia a gente teve assim um... é que uma série de demografias / gêneros começam a se tornar mais populares, coisas que eram de guetos, de subgrupos, e um deles que me intriga bastante, porque de certa maneira confronta uma série de categorias que aqui no Ocidente até pouco tempo atrás se tinha por certo, é o gênero de boys love. Bom, primeiro vamos lá, deixa eu dar assim uma aulinha assim, bem básica do que é boys love, historinha, tá bom? Vamos lá. O que é boys love, caso você tenha caído de paraquedas e diga, cara, eu não tenho a menor noção do que tá falando aí. Boys love são mangás de relações homoafetivas ou homoeróticas entre homens voltados para o público feminino. Às vezes essa relação pode ser um tanto mais carnal, às vezes pode ser um tanto mais romântica. É um gênero que tem sua própria genealogia dentro da história do mangá, começa ali com os shoujos, mangás para garotas dos anos 70, com os shonen ai, os romances entre garotos. Tem aqui a importante e influente revista June, que estabelece também uma estética muito particular e que merece um vídeo à parte, não vou aqui me demorar nela. Mas é a partir de 69 que surgem os yaoi. Yaoi são doujinshis, tipo fanzine. Yaoi é um acrônimo, quer dizer sem clímax, sem propósito, sem sentido, e remete de uma maneira um tanto estereotipada a essas histórias homoafetivas ou homoeróticas que estão muito mais interessadas em explorar relações do que necessariamente focar em enredo. Acredita-se que o termo boys love surge em 91 com a revista Image, mas o fato é que o gênero boys love é um gênero dos anos 90, que é quando o yaoi se torna mainstream. E aí gera umas noções um tanto equivocadas, que o yaoi seria mais explícito, o boys love mais implícito, mas isso é um estereótipo, assim, não é bem isso. Seja como for, é a partir dos anos 90 que o boys love se institui como demografia e como gênero e passa a ter também as suas fórmulas. Essas fórmulas estão caras ao mercado de mangá. E uma dessas fórmulas é herdada dos doujinshis de yaoi, que é essa tendência de trabalhar com slice of life, ou seja, com fragmentos da vida, de não ter histórias com muitas peripécias e reviravoltas e justamente focar no relacionamento. O que é intrigante, porém, para nós aqui ocidentais, é a força do boys love, né? Ou seja, como manifestação cultural, o fato das japonesas e também agora todo o resto do mundo curtir de ver homens se pegando. Qual é o barato disso? Walter Williams, que é um pesquisador ocidental, e Yukari Fujimoto, que é uma pesquisadora japonesa, crítica cultural, crítica de mangá, convergem na seguinte ideia. A partir da segunda metade do período Edo, pela influência do confucionismo e sobretudo a partir da Era Meiji, pela influência europeia, acaba se tornando um projeto de Estado a subjugação da mulher. Isso, obviamente, tem um grande impacto cultural. E surgem uma série de publicações ali no final do 19, início do 20, que são voltadas para homens e outras que são voltadas para mulheres. E as revistas de homem têm coisas de homem, que é se divertir, se aventurar, ir para a guerra, e sempre tem homens abraçados, felizes, afetuosos. É inclusive a hipótese da pesquisadora Barbara Hartley que essas meninas, para poderem ter acesso ao mundo de aventuras que elas não tinham nas revistas voltadas para meninas, elas se habituaram a ver esses meninos juntos, abraçados, sacou? Isso começou a criar ali um hábito de consumo. Não só um hábito de consumo, uma cultura visual. Só que aí que tá, galera. Essa cultura visual não começou ali. A relação homoafetiva ou homoerótica entre homens é algo muito antigo no Japão. E, mais antigo ainda, é mulheres escrevendo sobre a beleza masculina. O conto de Genji do período Heian foi concluído em 1029.
1029. Não se tem absoluta certeza sobre a sua autoria, nem mesmo se foi só uma pessoa que escreveu, mas há um certo entendimento que a autoria é principalmente de Murasaki Shikibu, uma aristocrata que escrevia para outras aristocratas. Ou seja, no século XI a gente já tinha uma mulher escrevendo para outras mulheres, falando de várias coisas, entre elas da beleza masculina. Só que as coisas não ficavam só na contemplação da beleza masculina. Os primeiros missionários, os primeiros cristãos que chegaram no Japão ficaram muito horrorizados com o fato de que os homens tinham relações sexuais entre si muito tranquilamente. Inclusive entre monges budistas. Rolava isso de boa. E veja, não é uma questão homossexual, heterossexual. Eram homens que tinham suas esposas, eram homens que tinham suas mulheres, ou no caso eram monges, e que também transavam com outros homens, porque, ok, por que não? A própria noção hétero e homo, essa distinção, não fazia muito sentido. Inclusive, o Walter Williams tem uma leitura um tanto ousada, eu não sei se dá para comprar isso de todo, de que a relação entre homens no Japão tinha uma força tão grande, justamente porque o Japão não era uma nação expansionista, não tinha um projeto expansionista, era uma ilha que não tinha a menor intenção em crescer, daí que também o infanticídio era tranquilamente praticado, ou seja, não havia, como havia na Europa, toda uma regulação sobre natalidade, toda uma preocupação para que se criasse mais e mais filhos, para que isso, por sua vez, produzisse mais soldados e produzisse mais pessoas para ocupar as colônias e tal. O Walter Williams sustenta sua leitura dizendo que o Japão, quando se torna abertamente expansionista, ali no final do século XIX, início do século XX, é quando ele passa a adotar políticas abertamente homofóbicas. Porque aí sim é importante regular a natalidade, expandir as famílias, ter um corpo social saudável, no caso, um exército. Mas se você for dar um passo atrás, antes disso você tem uma série de publicações e hábitos culturais de relações entre homens que era de boa. Inclusive, entre o ícone de macheza que o Ocidente adora, que é entre os samurais. Sim, havia o Shudo, que é a tradição dos atos homossexuais do mestre samurai com seu aprendiz. Havia também relações entre homens ricos e atores de kabuki que, por sua vez, se fantasiavam de mulher e muitas vezes ficavam vestidos de mulher mesmo quando não estavam em palco, ou seja, não eram travestis. E até mesmo os shoguns. Os shoguns também tinham relações com outros homens e isso era ok. Por isso há quem diga que o século XVII e XVIII foi a era da homossexualidade masculina no Japão, ou seja, havia uma certa tranquilidade quanto a isso, era uma festa. Uma hora icônica do período é o Grande Espelho de Amor entre os Homens de Ihara Saikaku, de 1687. Aqui, sem qualquer estigmatização, Saikaku está mostrando uma série de hábitos homossexuais dominantes na cultura japonesa, acima inclusive dos hábitos heterossexuais. Para que fique claro, pessoal, aqui a gente está falando de pederastia, tá? Eu sei que isso é pesado, porque a gente está falando da relação entre um homem adulto com um garoto, com um rapaz jovem, mas é preciso considerar que a gente está falando de uma outra cultura, num outro espaço, num outro tempo, e isso passa a ter também um outro significado em relação a essa outra cultura. Eu estou contando essa história toda para vocês aí para dizer o seguinte: por mais que depois o Japão acabe se ocidentalizando a partir da era Meiji, dizendo, olha, a gente não tem mais nada a ver com esse negócio aí da homossexualidade, esse papo aí é um hábito feudal, a gente deixou isso para trás, sobrevive todo o imaginário, sobrevive toda uma iconografia, isso tudo fica ali. E quem é que vai consumir essa cultura, reativar essa cultura homerótica, homoafetiva entre homens? As mulheres. E por que as mulheres? Bom, porque as mulheres, segundo a Yukari Fujimoto e tantas outras pesquisadoras e pesquisadores, as mulheres do Japão moderno são mulheres extremamente reprimidas. É quase que uma pororoca das repressões, sacou? Mulheres reprimidas encontrando um imaginário de homossexualidade masculina reprimido e ali as fantasias se realizam. Uma coisa interessante que a própria Yukari Fujimoto nota é que o boys love, quando vai se constituir como gênero a partir dos anos 90, ele se dá já num contexto onde as mulheres já não são mais tão reprimidas como eram nos anos 70 ou mesmo antes no Japão. Segundo ela, há um componente adicional que é típico dos nossos tempos. Trata-se da fluidez de gênero, que é algo que os mais velhos ficam assustadíssimos, mas os mais jovens estão surfando e, quer saber, parece que isso veio para ficar. O boys love contemporâneo, portanto, se explica menos pela questão da repressão sexual e mais pela convergência de uma tradição milenar com algo tão moderno que é a fluidez de gênero. Porque até mesmo como provam pesquisas de Takayuki Yokota Murakami, essa divisão muito clara entre ativo e passivo, que tem às vezes um boys love, sendo o semi-ativo e o uki passivo, nem isso é muito estável. Não há na observação do gênero um ativo e um passivo muito bem definido, ou seja, o que há mesmo é uma grande diversificação dessas posições. Claro, em algumas obras está mais definido e outras não, porém isso é a prova, segundo a pesquisa, de que nós estamos lidando com algo que está muito mais interessado em explorar diferentes variações, explorar diversificações do gênero, do que necessariamente trabalhar
com uma emulação muito estanque do sexo masculino e do sexo feminino. Inclusive é o Murakami que fala que não existia o conceito de amor romântico no Japão antes da chegada dos europeus, antes da influência cultural pesada ali no século XIX. De modo que isso que a gente vê nos mangás é algo que embola, e o Boys Love mostra isso muito bem, algo que é uma herança europeia, mas que também é os nanshoku, ou seja, essas relações homoafetivas, homoeróticas entre homens. Afinal, isso era o mais próximo que os japoneses tinham em termos culturais com aquilo que os europeus entendiam como amor romântico. Gente, espero que tenha ficado claro, espero que não tenha falado nenhuma grande bobagem, foi uma pesquisa que deu aqui um trabalhinho, espero que vocês tenham gostado. E tudo começou só porque eu queria falar de Banana Fish e acabei não falando. Vai ficar para outro vídeo para eu poder falar do Banana Fish. E eu sei, o pessoal vai dizer, Banana Fish não é Boys Love. Não, mas foi importante para a formação do gênero, sim. No mais, fica aí o pedido para você curtir, se curtiu o vídeo, compartilhar, se inscrever e também ser um apoiador do canal. A gente tem uma campanha de financiamento recorrente, isso é muito importante para manter vídeos como esse. E também seguir a gente lá no Instagram, @sarjeta. Valeu, galera!